Cruzeiro 1, Flamengo também 1. As cabulosas encerram o mês de abril com 4 vitórias e 1 empate, 13 pontos conquistados em 15 possíveis. Nesse momento lideram a competição, mas óbvio, Ferrinha vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense naquele gramado gostoso, né? Hoje um pouco mais tarde, a gente fica ligadinho na torcida para um resultado positivo para nós e quem sabe a permanência nessa liderança da competição. Mas falando aqui sobre o nosso jogo, acho que um jogo bem difícil para o Cruzeiro ali no Castor ontem à noite, de momentos diferentes, né? Eu acho que em que as duas equipes oscilaram momentos ali de controle, e um resultado, acho que talvez um pouco amargo para uns, ficou de bom tamanho para outros. Acho que isso comunica muito com o que foi o jogo, mas principalmente qual que é a sua formação enquanto torcedor, né? Como que você pensa sobre as coisas, copo meio cheio, copo meio vazio. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre esse jogo e já projetando também a sequência, porque é um jogo atrás do outro, é inevitável não tocar nesse assunto. Pois bem, eu estava trabalhando no horário do jogo, então eu estava na live aqui na Samuca TV e assistindo na segunda tela, eu e o Samuel, inclusive, né, a gente trocando figurinhas ali durante a live sobre o jogo. A minha ideia era estar no Castor, mas não foi possível por esse motivo. E assistindo por ali, na segunda tela, sem prestar tanta atenção, a sensação que eu tinha é que no primeiro tempo o Flamengo foi, tipo assim, amplamente dominante, né, e que 1-0 ficou barato. Só que hoje de manhã eu acordei, tomar café da manhã, fui rever o jogo, e aí eu já tive uma sensação um pouco diferente, assim, eu acho que o Cruzeiro começa bem a partida, os primeiros minutos ali são do Cruzeiro, o Cruzeiro ronda a área, constrói algumas boas jogadas, não consegue finalizar com tanta contundência assim essas jogadas, e aliás isso foi uma tônica, principalmente no primeiro tempo, mas achei que o Cruzeiro começou bem no jogo, e aí aos poucos o Flamengo foi adiantando as suas linhas, e atrapalhando demais e forçando o erro da nossa construção de jogo, né? O que é algo que o Cruzeiro faz muito bem, até falei isso aqui no último vídeo, o nosso time normalmente joga melhor quando consegue subir as linhas e forçar o erro da saída de bola do adversário. O Flamengo trabalhou para fazer isso conosco ontem e teve muito sucesso, principalmente durante ali uns 15 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro teve muita dificuldade, não só de sair dessa primeira marcação-pressão assim do Flamengo, mas quando saía, tinha dificuldade de progredir nas jogadas, né? Então, por vezes a gente conseguia sair dessa pressão ali com as zagueiras e também a Marília de um lado, a Gisele do outro, nessa função de alas, ajudando muito, mas a sensação era que a bola não chegava muito redondinha ali para a turma do meio para frente, né? E eu acho que essa foi o principal fator, assim, do fato de a gente não ter conseguido ter um primeiro tempo mais contundente com a bola nos pés e a gente ter ficado com essa sensação que o Cruzeiro sofreu demais no primeiro tempo. Existiu esse controle do Flamengo aí, com muita contundência por uns 15 minutos durante o primeiro tempo, e depois eu já acho que o Cruzeiro conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, conseguiu reter um pouco mais a bola quando recuperava, mas mesmo assim ainda com muita dificuldade de acertar ali no último terço, né? E eu acho que a gente não estava numa noite boa, assim, do ponto de vista técnico. E é até curioso, porque eu acho que todas as atletas, literalmente todas, as 10 de linha que estavam em campo ontem, têm muita capacidade técnica para construir curto, né? Então, assim, seja para sair da pressão do adversário com toques curtos, com triangulações, seja para chegar ali no último terço e tomar a melhor decisão de passe ou de finalização, eu acho que a gente tinha, talvez o que a gente tem de melhor à disposição ali no elenco hoje, né? Talvez o que a gente tem de melhor estava em campo. Mas não estávamos realmente numa noite muito feliz, assim, do ponto de vista técnico, errando alguns passes, errando um pouquinho na tomada de decisão ali no último terço, e aí a sensação é que a gente não conseguiu finalizar as nossas jogadas, né? Então, o Flamengo, inclusive, termina o primeiro tempo com mais finalizações que o Cruzeiro, justamente porque, primeiro, nesse momento que teve domínio da partida, foi muito incisivo, finalizou demais, e todas as vezes que conseguia recuperar a posse também era bastante vertical e procurava finalizar de forma bem objetiva as suas jogadas. Cara, eu acho que o Cruzeiro, assim, ele é um time que joga melhor quando consegue construir dessa maneira curta e fazendo triangulações e trocando passes. Eu não acho que você tem que ficar rifando a bola, e por vezes isso atrapalhou, assim, às vezes, né, principalmente no momento ali do primeiro tempo em que o Flamengo estava bem encaixado e bem alto, acaba sendo um recurso você tentar fazer um lançamento e tal, e na maioria das vezes não encaixou no jogo de ontem, né? E aí comunica um pouco com as características do nosso time, a gente não tem no elenco atacantes ou meias para ficar fazendo pivô e brigando por bola aérea, e para você fazer um lançamento assim, por exemplo, para Marília ou para Gisele pegarem ali no entrelinhas, tem que ser muito bem executado, né? Assim, e ontem não estava naquela perfeição que é necessário para que isso dê certo. Então, acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho que a gente conseguisse finalizar melhor as nossas jogadas, e aí fica aquela sensação que a gente quase não teve a bola, né? Porque a gente estava perdendo muito a posse em função desses erros de passe e também perdendo algumas disputas, né? O Flamengo, a sensação é que no primeiro tempo estava ganhando a maioria das disputas ali, principalmente no meio-campo,
E, bom, se você não consegue ganhar as disputas, principalmente nesse setor, fica bem difícil. Ainda também no momento em que o Flamengo estava melhor no jogo, esses 15, 17 minutos assim de controle do Flamengo, vocês podem reparar, depois pega e assiste a reprise, a Gabi tem que voltar e basicamente como se fosse uma primeira volante para tentar tocar na bola, né, para ajudar ali as zagueiras e tentar tocar na bola, tentar construir alguma coisa. E com isso ela acaba ficando muito distante do setor onde ela é mais perigosa, né, que é mais perto do gol. Então, em tese, né, assim, bem grosso modo, né, não é exatamente isso, mas bem grosso modo, nesse jogo, a Bedoya como se fosse uma camisa 5, a Pri como se fosse uma camisa 8, e a Gabi como se fosse uma camisa 10. E aí, no momento em que o Flamengo estava empurrando a gente bastante para trás e dificultando essa saída de bola, a Gabi teve que sair dessa posição onde ela é mais perigosa e ir até lá atrás tentar buscar essa bola. Então, foi um momento ali bem complicado do jogo, mas ainda assim, com todas as dificuldades que o Flamengo nos impôs naquele momento, o Cruzeiro conseguiu sofrer sem levar gol, né? Que eu acho que é muito importante. Mas aí vem o lance ali, basicamente, já no final do primeiro tempo da falta, onde, infelizmente, a bola acaba entrando, né? Eu acho que a Camila, dá pra ver nitidamente, assim, na transmissão, né? Ela dá um passo pro lado em que a barreira tava, talvez tentando adiantar o movimento onde a bola iria, né? Só que a bola vai do outro lado, e por causa desse passo ela não tem tempo suficiente para voltar, assim. E dá para ver por onde a bola entrou que talvez se ela não tivesse dado esse passo, ela teria conseguido chegar na bola, assim, porque não foi tão no canto. Foi muito no canto na ação. Não foi muito no canto, assim. Então eu acho que ela estaria inteira na bola. Então, é uma infelicidade, uma tomada de decisão ali que, óbvio, se a bola vai por cima da barreira, ela estaria muito, muito inteira, meio que tentou adivinhar ali, acabou não sendo feliz e a gente leva o gol. E, cara, goleira, é o que eu falo, é uma posição muito cruel, porque você acaba sendo julgado muito mais pelos seus erros do que pelos seus acertos, né? E a Camila, no segundo tempo, teve pelo menos 2 intervenções ali que foram fundamentais para o Cruzeiro sair desse jogo com pontuação. Só que isso acaba passando despercebido. A sensação que eu tenho é que quando a gente fala de goleiro, a gente foca só nos erros, né? Principalmente se são erros que geram mesmo um gol para o adversário. E quando acerta, é como se estivesse fazendo só a obrigação, né? E vai, tudo bem, eu sei que a goleira tá ali para defender, mas a gente tem que também, acho que é um pouco de justiça, né? E tentar equilibrar essa análise, assim, que se por um lado, sim, eu acho que tem uma falha ali, e o gol acontece por causa dessa falha, por outro, tem 2 defesas que são providenciais e que, se ela não tivesse ali para fazer, e que não é qualquer goleiro que faria, a gente não sairia com nenhum ponto desse jogo, talvez. Então, enfim, acho que a Camila veio de uma partida muito boa contra o Bragantino. Já falei várias vezes, ainda não teve uma sequência aí de 8 jogos para a gente poder avaliar com um pouco mais de justiça, com ela tendo ritmo de jogo, né? Com um ano sem jogar, por conta de uma LCA, então tudo isso tem que ser colocado na balança quando a gente vai avaliar. E, enfim, acho que é uma excelente goleira, falhou, a Tati também falha, a Leilani também falha, todo goleiro do mundo vai falhar eventualmente, mas acho que, tirando esse lance que é capital, e eu não estou querendo tirar o peso disso, mas eu acho que fez algumas intervenções bem importantes, e se o Cruzeiro ficou vivo no jogo para poder buscar o empate e tentar a virada, passou também muito por essa partida que ela fez de, no momento necessário, fazer defesas bem importantes e providenciais. No segundo tempo o time volta melhor, mas eu acho que o time já tinha equilibrado o jogo no primeiro tempo, né? O Flamengo já não subia assim as suas linhas com tanta contundência, e aí eu não sei se é estratégia, se o próprio Flamengo decidiu por abaixar as linhas, ou se foi o Cruzeiro que conseguiu empurrar o Flamengo um pouco mais para trás. Mas no segundo tempo também, óbvio que vez ou outra o Flamengo tentava subir, mas já não fazia isso com a mesma contundência e intensidade, e por isso o Cruzeiro conseguiu ter mais conforto para jogar. Como eu falei, o nosso time é muito técnico, e se você pegar a escalação, literalmente, as 10 jogadoras que estavam ali têm muita capacidade para construir. Então, se você der tempo e espaço, principalmente para a nossa linha de zaga ali, elas vão conseguir construir curto com uma certa facilidade. Então, no segundo tempo, elas tinham mais tempo e espaço, e por isso eu acho que o time conseguiu ficar mais com a bola. Senti que foi um time um pouco mais agressivo também, então, assim, um pouco mais objetivo nessa construção, né? Acho que até pela necessidade de tentar buscar o placar. E teve a oportunidade de abrir o placar muito cedo ali no segundo tempo, né? Abrir o placar a seu favor. Acho que faltou um pouquinho de sorte em alguns lances, óbvio que o acabamento em outros não foi o melhor, mas dentro de tudo que essa equipe vem construindo, né, e o que vinha sendo no segundo tempo, a minha sensação era que eventualmente o gol sairia. Óbvio que o Flamengo teve as suas oportunidades e aí procurou sair bastante em transição, né? Alguns passes entre linhas entraram, como eu falei, a Camila precisou fazer pelo menos 2 grandes defesas para segurar esse apenas um gol do Flamengo no jogo, né? Mas a gente teve mais volume, e aí a gente consegue chegar no gol, e acho que até demorou, assim, a sair, pelo que o time vinha construindo já desde o minuto 2 do segundo tempo, já dava para ter feito o gol. Mais uma vez, assim, muito oportunismo e posicionamento da Letícia. Ela é uma baita de uma centroavante, assim, contratação, mais uma, muito impressionante do Cruzeiro nessa janela, tem entregado demais. Eu sei que não jogou tanto, assim, no ano passado, né, talvez até pela concorrência que tinha lá no Palmeiras, mas aqui no Cruzeiro mostra
toda a capacidade que ela tem, assim, ela é realmente uma camisa 9 muito diferente, e acho que o tipo de centroavante que a gente precisava. Então, posicionamento perfeito, oportunismo, finalizou para igualar o placar. E, cara, o Cruzeiro teve inúmeras outras oportunidades ali durante o segundo tempo, né? Eu acho que até por tudo que esse time vem construindo na campanha, eu pelo menos acreditava ali até o final que poderia ter construído essa virada. Acho que a gente criou para isso no segundo tempo, acho que o time tentou ser mais objetivo, né? E por vezes confundiu um pouco essa objetividade com pressa, e acho que talvez isso tenha atrapalhado, principalmente na reta final do jogo, né? Então, algumas tomadas de decisão no último terço, de novo, que talvez não tenham sido as melhores, às vezes você cruzamento demais, né? Que não estava encaixando, às vezes tem alguma opção de passe melhor e tudo, mas também uma noite muito inspirada da goleira do Flamengo, fez algumas intervenções bem importantes. Fez cera, né? O time do Flamengo fez aquela cerinha, assim, desde o primeiro minuto do segundo tempo. Faz parte do futebol brasileiro, então, assim, a gente tem que saber lidar com isso também. Quando o adversário vem jogar aqui e consegue o placar, ele sabe como é difícil jogar contra o Cruzeiro em qualquer campo, mas principalmente em casa, então faz parte. Isso acabou minando um pouquinho também alguns momentos de ímpeto do nosso time, mas eu acho que, em linhas gerais, se comportou bem no segundo tempo, assim, produziu o suficiente para, de repente, buscar o gol da vantagem. A questão é que, cara, quando você enfrenta um adversário tão qualificado como é esse time do Flamengo, que do ponto de vista anímico virou a chave, né? Então, a mudança de comando técnico, a gente sabe que costuma trazer esse tipo de efeito, principalmente quando o trabalho estava sendo muito questionado, né? Então, é muito nítido que o time do Flamengo é outro, do ponto de vista de confiança e anímico. E óbvio que já tem aí algum trabalho da Rosana também. Então, acho que o Flamengo se comportou muito bem, tem muito mérito no que conseguiu construir ali no primeiro tempo, conseguiu deixar o Cruzeiro muito desconfortável para jogar o seu jogo, e poucas equipes conseguiram fazer isso no campeonato até aqui, em especial em casa. Eu acho que o Cruzeiro teve outros momentos de dificuldade assim no campeonato, né? Mas acho que em casa foi a primeira vez que o time teve tanta dificuldade assim de sair. Não acho que o Grêmio, por mais que abriu 2-0 no Castor ali no primeiro tempo, eu não acho que nos impôs tanta dificuldade assim na nossa construção naquele jogo. Os nossos problemas ali foram outros. Acho que tem muito mérito do Flamengo, e acho que é difícil. A gente normalmente não gosta de reconhecer o mérito do adversário, né? É só o nosso time jogou mal, o que o nosso time fez de errado. Acho que o nosso time teve os seus problemas na noite de ontem, mas acho que não dá para a gente tirar o mérito da equipe do Flamengo, que teve uma estratégia muito correta e que, em alguns momentos cruciais do jogo, conseguiu tirar vantagem disso em relação ao nosso time, né? Acho que quando o Cruzeiro joga no Castor, a gente sempre tem que falar do gramado. O gramado do Castor é muito inferior ao gramado do Gregorão, e isso faz diferença para o nosso time. Um time que se propõe a construir curto, a ter triangulações, a não ficar dando chutão para frente o tempo todo, mas tentar trabalhar essas jogadas desde a sua linha de zaga até a sua centroavante, ele precisa de um gramado adequado, né? E o gramado do Castor está muito longe disso. Então, sempre que os jogos são lá, eu, sinceramente, fico meio assim. Para mim, pessoalmente, é muito mais difícil de ir também, então tem esse fator. E ontem não estava tão cheio quanto tem sido os jogos no Gregorão, acho que até pelo horário também, né? Dia de semana, enfim. Mas o fator gramado me incomoda demais, porque eu acho que o nosso time é um time muito técnico, muito qualificado, a forma como joga, como propõe o jogo, exige essa troca de passes, e um gramado ruim acaba atrapalhando. E já estou previamente assim sofrendo por conta do jogo contra a Ferroviária, que está marcado para lá, né, às 17 horas de um sábado. Até acho que do ponto de vista de público vai estar mais cheio, por ser sábado e ser um pouco mais cedo, mas me incomoda demais a questão do gramado, porque sei que o Cruzeiro dificilmente vai conseguir ser o que ele tem de melhor quando o gramado não nos ajuda, né? Então acho que ontem isso pesou também, não pode ser desconsiderado quando a gente entende como o nosso time joga, né? E óbvio que tem a questão da sequência também. Então, quando a gente vê um time errando muito assim no acabamento das jogadas, alguns erros técnicos, não tem como você desconsiderar a sequência de jogos. E como eu falei aqui no pré-jogo, algumas das nossas atletas vêm numa sequência de minutagem muito grande. Então, assim, eu dei o exemplo, né, aqui da Pri Crack, que eu achei que nem ia jogar esse jogo. Jogou os primeiros 45 minutos, até acho que o Jonas talvez tirou ela ali por conta de controle de minutagem mesmo. Tá jogando todos os jogos, basicamente jogou 90 minutos, em cima de 90 minutos. Ontem saiu no intervalo, e tem bastante tempo que ela não joga só 45 minutos pelo Cruzeiro. Paloma e Chagas, né, as duas estavam com 2 cartões amarelos, e as duas levaram o terceiro cartão. Uma coincidência danada, né? É aquele cartãozinho, né, que a gente sabe como é, e tá certo. Não viajam para enfrentar o Real Brasília, e eu acho que se tem um jogo para fazer esse planejamento, era esse mesmo. Óbvio que o cenário ideal para mim é você não desmontar sua linha de zaga assim, né, tirar uma de cada vez, mas enfim, a questão da suspensão também não valia a pena arriscar, era melhor que elas descansassem nesse jogo mesmo. E eu, particularmente, não levaria a Pri também não, em que pese que eu acho que o Cruzeiro joga muito melhor com ela, e ela é imprescindível para o funcionamento desse meio campo, mas
é uma questão de controlar mesmo, né, a minutagem e tal. E acho que isso pesou também, a sequência pesou para esse jogo, né? Esses erros técnicos normalmente têm a ver com isso, a perna dá uma pesada, né? E aí é fazer uso do elenco, né? E eu acho que, claro, a gente tem algumas peças muito importantes de fora, então Sandoval, Vanessinha, são peças que fazem muita falta nesse momento para você conseguir ter um respiro maior, né, de um jogo para o outro, e se você precisar trocar, você tem sempre atletas muito boas tecnicamente e descansadas para entrar e mudar um jogo, ou uma joga um jogo, a outra joga o outro, então tá fazendo falta. Mas em compensação, a gente tem boas notícias também, né? Acho que a Sochor entrou e entrou muito bem. Quando ela entra, tem uma pequena mudança nisso que eu falei, né? Então, a Bedoya continua sendo essa camisa 5, a Gabi passa a ser como se fosse a 8 e a Sochor como se fosse a 10, bem grosso modo, tá, gente? E acho que ela entregou os melhores 45 minutos dela com a camisa do Cruzeiro, jogou muito bem. Acho que é uma questão de ritmo de jogo, né? Ela vem adquirindo minutagem aí, jogo após jogo. Às vezes a atleta tá apta fisicamente, mas ritmo de jogo é outra coisa, né? Só se adquire jogando. Então, é uma excelente notícia, porque acho que foi uma contratação também muito boa do Cruzeiro para esse ano e qualifica demais o nosso meio-campo em termos de opções, né? É claro que não dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo, mas não precisa necessariamente todo mundo jogar ao mesmo tempo, e muito pelo contrário, a gente precisa de ter mais peças para conseguir rodar todo mundo e todo mundo tá bem fisicamente para fazer o jogo que o Cruzeiro faz de melhor, né? Que é um jogo bem intenso, com e sem bola, e talvez tenha faltado isso em alguns momentos ontem à noite ali no Castor. Em linhas gerais, eu acho que fica de bom tamanho o resultado, eu acho que quando o time vem numa sequência tão grande assim de vitórias, e eram 4 vitórias consecutivas, é natural que o torcedor sinta assim que sempre dá para ganhar, né? Que dá para ganhar todos os jogos. Mas, cara, a realidade do campeonato é que é um campeonato bem parelho, assim, e o Cruzeiro tem conseguido resultados impressionantes. Ainda é uma campanha invicta, então se você conquistar 20 pontos de 24 possíveis, levando em consideração que o Cruzeiro ainda não enfrentou alguns adversários que são bem mais frágeis que ele, é bem impressionante, assim, é uma campanha de aproveitamento de pontos muito acima do que eu esperava antes do campeonato começar. Então, é óbvio que fica a frustração, o torcedor sempre quer vencer, eu tenho certeza que quem tá lá dentro também quer vencer. Eu acho que, em que pese as dificuldades que o time teve, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu igualar o jogo, quando conseguiu reter mais a bola, ganhar mais duelos, né, e ser mais objetivo nessa construção, construiu o suficiente, inclusive para chegar, de repente, no segundo gol e ter mais uma vitória, mas faz parte, né? Acho que fica de lição para as próximas. Tem certas coisas no jogo que você tem que assimilar muito rápido, virar a chave muito rápido, porque correr atrás o tempo inteiro, todos os jogos, não é simples, né? Então, que fique de lição para as próximas partidas. A gente tem um jogo agora na segunda-feira, que é um jogo contra um adversário mais frágil que nós, sem sombra de dúvidas, mas num gramado muito ruim, que nos dificulta demais o jogo, e com uma logística bem complicada. Então, fica a expectativa para ver como o time se comporta, qual time vai a campo, né? O Jonas repetiu a escalação nesse jogo contra o Flamengo pela primeira vez na temporada, foi até um motivo da gente ficar zoando ele lá no Twitter, mas fato é que, se a gente for justo e deixando assim a brincadeira de lado, já tem um tempo que o time tem sido basicamente o mesmo, e o que ele tem feito é mais controle, né? De carga, de minutagem, às vezes um atleta que sentiu um pouquinho ali durante o treino e aí ele não coloca, mas já tem uma espinha dorsal, e aí eu acho que ele repetiu porque provavelmente podia repetir, né? Para o jogo contra o Real Brasília já não tem Chagas nem Paloma, né? Ambrósio, Liza e Gil Oliveira brigando por essas duas vagas, eu acho que Haas joga, e fica a expectativa para ver atletas como a Pri, como a Gabi Soares, se vão fazer algum controle, lembrando que por ser um gramado, né, ruim, mais pesado, dificulta demais o jogo, então às vezes nem faz sentido ter algumas dessas jogadoras em campo, às vezes é melhor dar uma descansada e colocar só se realmente for muito necessário ao longo da partida, mas fica a expectativa para ver o que o Cruzeiro vai fazer, obviamente do time tentar se recuperar e buscar os 3 pontos nesse jogo, que eu acho que é algo bem factível. Mas aí a gente fala sobre isso no pré-jogo de Real Brasília e Cruzeiro. Um abraço,